Nem precisa, vai ficar no seu sonho se ele ver hoje também. Nossa, credo, Terça-feira mulher. é bacana. Que Ô, indelicada. Maria Lúcia, eu tô ligando pra Júlia Menezes, Então mas tá. ela não me atende, não. Mandei mensagem. Será que ela tá Ah, ela ruim? chegou. Maria Júlia! Lúcia. A Manoel já tinha pedido pra ela ir atrás de Maria vocês, senão ia Lúcia. chamar a polícia. Não, é porque o meu Zoom. Primeiro que eu fui abrir o WhatsApp, eu não sei o que aconteceu, que esse trem colocou uma macaca e não quis abrir. Aí eu tive que coisar o trem que eu não queria. Aí eu fui abrir o Zoom, também começou a fazer graça, não quis abrir. Aí agora que deu. Entendi. Vamos Meia lá. hora que eu tô tentando entrar. Ah, tem dia que parece que o computador tá cansado, né? Parece que nem ele tá querendo mais. Não é Ah, só ele, não. então, parece que nem ele tá querendo mais, tá todo mundo. Dia 24. Arthur Isaac, Presente. Arthur Xavier. Presente. Nossa, Arthur, que voz é essa de quem acabou de acordar? Bruna. Presente. Eu acho que vocês estão colocando um relógio para despertar 7:02. Não é nem 2 para 7, é 7:02. Assim, 7h05. é Bruno, Cecília. Presente. Ah, cadê a Cecília? Também tá escondida. Emanuele, Presente. Gabriel Madison, Presente. Gabriela, Presente. Isabela, Presente. João Otávio, Presente. Júlia, Júlia Moraes, Presente. Presente. Júlia Moraes tá caladinha, Júlia Nunes, Presente. Lises. Presente. Oi, Lises. Entrou Oi. caladinha hoje. Lucas. Ai, Lucas não está. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda, tudo bem? Você tá sumidinha. Tô bem, você? Tudo. Maria Fernanda. Presente. Tá vendo, Maria Fernanda? Não falei nada com você hoje, pra você não brigar comigo. Tô até assustada já. Sabia aí, gente? Se chama, se brinca com ela, ela acha ruim. Se não chama, ela também acha, fica difícil. Otávio. Sofia. Presente. Oi, Sofia. Oi. Tuliana. Presente. Vitória Maísa. Presente. Vitória Pereira e Camila. Muito bem. Pessoal, matéria nova, por favor, caderno. Assim que nós acabarmos, foto no meu celular. Tudo bem? Se não acabarmos o conteúdo todo hoje, pode deixar para enviar quando nós acabarmos. Mas assim que eu acabar todo o barroco, por favor, conteúdo no meu telefone, tá bom? Lucas chegou agora? Foi. Vou colocar a presença para você. Só faltou Ô, o Maria Lúcia, Lucas. vai ser slide? Slide. Tem mais imagens, é pouca coisa. Qualquer coisa eu envio, né? É. Pode ser? Envio sim, pode deixar. Assim que a gente acabar essa aula, eu envio, tá? Preciso compartilhar, né? Eu abri o slide só pra mim. Louca. Se alguém não estava presente na aula anterior, nós combinamos a leitura de Escravizaura. O calendário de avaliações saiu, então já vou deixar a data marcada. Deixa eu achar ele aqui. A gente vai marcar para logo depois das provas, porque senão já começam os projetos, aí vocês não vão ter tempo. Ô, Senhor. Aqui. Pessoal, as provas vão terminar no dia 28 de outubro. Pode ser dia 29 o livro? O livro tem menos de 100 páginas,
Vocês vão lendo nos intervalos, é pouca coisa. Pode ser. Acho que dá, né? Porque, ó, tem matemática, pula 2 dias, tem história, pula 3 dias, tem não sei o quê, pula 2 dias, tem um feriadinho no meio do percurso. E o livro é 100 páginas, né? Acho que dá tranquilo. E as provas terminam na quarta-feira, dia 28, dia 29 de outubro, o nosso trabalho. Eu vou anotar que a Maria Lúcia esquece, né? Ela é péssima. Ó, um mês, né? Gente, que camaradice. Dia 29 de outubro, a escrava Isaura. Eu enviei no grupo. Caso precise, você se perdeu, que é tanta coisa no grupo, pode me falar no particular que eu envio novamente. Tá bom? Às vezes quer que coloque no meu Bernoulli, não precisa. Você tem no grupo, né? Se precisar. Pessoal, vou começar então Barroco. Página 133, para quem quiser ir acompanhando no livro também. Frente D, capítulo 5. Antes da gente começar o Barroco, vamos entender aqui a linha histórica, né? Nós fizemos na aula passada Barroco, Brasil e Portugal. Então, Barroco foi um movimento literário, artístico, na verdade. Quando a gente fala literário, aconteceu só na literatura. Quando eu falo artístico, é porque aconteceu na arte em geral, inclusive na arte literária. Lembrando que a literatura é uma arte, né? É uma arte literária. Sendo assim, é um movimento artístico que se sucedeu no século XVII. Então, o Barroco foi um movimento puramente nacional. Então, foi o primeiro movimento literário, artístico brasileiro. No período anterior, o Brasil estava no processo de colonização, que foi o quinhentismo. E agora nós vamos ter, então, uma literatura com autores brasileiros, nós vamos ter uma arte com pintores e escultores brasileiros, tá? E o Barroco, ele foi um movimento, então, que, como eu disse, não aconteceu apenas na literatura, mas na arte como um todo, que buscava esse exagero. Se você for a uma cidade histórica, Mariana, Ouro Preto, nós vamos ver as igrejas muito rebuscadas. Quando eu digo rebuscadas, é esse excesso de detalhes, excesso de minuciosidade, excesso de pequenos pontinhos de exagero mesmo. Então, são igrejas muito bonitas, né? São arquiteturas muito bonitas. Observem que o Barroco foi um movimento até da arquitetura, né? Porque hoje o que nós temos de obras barrocas aí pertencem à arquitetura. Então, a riqueza de detalhes, a riqueza de adornos, a riqueza de minuciosidades pertencem ao movimento chamado barroco. E nós vamos trazer essa riqueza de detalhes, essa riqueza da linguagem, como a arquitetura, a arte barroca é muito minuciosa, o poema vai ser desse jeito. Como a arte barroca vai ser muito rebuscada, vai ser muito detalhada, o poema vai ser desse jeito. Dentro da literatura, nós vamos ter poemas. Vocês vão ver que a prosa, quando eu digo prosa, né, os textos divididos em parágrafos, eles vão demorar a aparecer. Eles vão aparecer aqui para nós, de fato, essencialmente, com força, só no romantismo, que vai ser no século XVIII ainda. Mais especificamente, finalzinho do século XVIII, começo do XIX, mais no século XIX. Então, a prosa vai demorar. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, que isso aqui a gente não pode confundir ainda, de jeito nenhum. Para quem ainda se confunde, favor anotar. Qual que é a diferença entre a poesia e a prosa? A poesia é dividida em estrofes, né? Versos, estrofes. E a prosa?
É dividido em quê? Em A parágrafos? prosa? João, você começou e parou? Júlia, a prosa? Em parágrafos? Parágrafos. Tá? Então não esqueça. Outra coisa. A poesia tem o lírico. E na prosa? Locutor? Narrador? Narrador. Narrador. Isso mesmo. Se você ainda confunde esses dois, por favor, anotem. Na poesia, nós temos o soneto, a elegia, o ode, os tipos de poesia, né? Na prosa, nós temos a novela, o romance, o conto e a crônica. Cônica e a crônica. Tá? Então, por enquanto, o nosso foco vai ser todo para a poesia. Aqui na poesia, vou anotar outro pontinho aqui. Nós temos a métrica, a rima, o ritmo. Na prosa, nós temos a liberdade, né, de escrita. Então, se você ainda se confunde, anotem, por favor. Posso sair daqui? Pera aí. Pronto, João? Ixi. Gente, não tá me cabendo aqui. Vamos lá, então. Voltando. Tá, então, barroco é esse movimento cheio de adorno, cheio de riqueza artística, tá? Cheio de exageros, cheio de rebuscamento, cheio de detalhes, cheio de minuciosidades. Observem as igrejas, né? A nossa principal referência ainda atual são as igrejas barrocas que possuem todos esses adornos. Alguém já foi visitar algumas dessas igrejas? Salvador tem muita igreja nesse estilo ainda. Porto Seguro, né? Ali para Bahia. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Ninguém foi a alguma igreja assim? Bruno deve ter ido, que o Bruno roda. Eu já fui. Já foi? Em Salvador. Se você entra numa igreja dessas, hoje em dia muitas igrejas foram restauradas, né? A gente nem fala que elas foram reformadas, a gente usa o termo restauração porque busca manter aquela tradição, busca manter aqueles detalhes dessa época. O teto, assim, ele é todo pintado, muito detalhes, a gente vê até o detalhezinho do anjo que tá lá, bem detalhamento, com bastante detalhamento. E as igrejas pertencem a essa estética. Olha só essa, que linda.
muita riqueza. Observem a riqueza não só de detalhes, mas a riqueza. Ouro, as tintas banhadas a ouro, né? O pó de ouro sendo utilizado. Vamos lá, então. O que estava acontecendo? Como o Brasil, isso aqui a gente vai para um raciocínio lógico histórico aqui. Como o Brasil foi descoberto em Porto Seguro, na Bahia, então o Barroco foi um movimento que se deu essencialmente na Bahia, tá? Século XVII, como eu já havia dito, na Bahia. Ah, mas foi só na Bahia? Não, a questão era que o Brasil havia acabado o processo de colonização e esse movimento literário veio trazido de Portugal, da Europa, né, já que nós éramos uma colonização. Então, foi uma herança, vamos assim colocar. Surgiu na Itália, mas ele se expandiu por toda a Europa até chegar ao Brasil por causa da nossa colonização. E aqui aconteceu, de fato, essencialmente na Bahia. Por isso que eu disse das igrejas em Porto Seguro. Elas são mais barrocas. Quando nós chegarmos em Ouro Preto e Mariana, nós já vamos ter uma certa estética do arcadismo, que é o próximo período literário, que eu vou explicar por que ele chegou mais na questão aqui de Minas Gerais, tá? Então, ele aconteceu com mais forte, com maior presença na Bahia, e foi um movimento literário que aconteceu depois do classicismo. Para nós, brasileiros, não sei se vocês anotaram a linha histórica que eu fiz na aula anterior, para nós, brasileiros, nós tivemos o quinhentismo no meio. Que ele não foi um período extremamente literário, ele foi um período de informação. Só que devido à importância das suas obras, devido à importância dos textos que eram produzidos naquela época, tornou-se literatura apenas para nós, os brasileiros, uma vez que em 1500 apenas o Brasil foi colonizado. Entenderam essa diferença? Então, saímos do classicismo, entramos no barroco. Para nós brasileiros, aqui no meio, a gente teve o quinhentismo, que foi o processo de colonização. Ah, mas no quinhentismo, os textos não eram literários. Lembra aqueles aspectos vistos lá no começo do ano? Literariedade, subjetivismo, linguagem conotativa. Isso não tem na literatura de informação. Isso não tem no quinhentismo. Por que então é considerado literatura? Devido à importância que as obras tiveram para nós aqui no procedimento de descobrimento do Brasil, processo de colonização, tá? Então, primeiro período de fato brasileiro pós-colônia foi o Barroco. O Barroco, então, repetindo, não foi um movimento apenas literário, foi um movimento artístico, porque ele se deu na arte como um todo. Inclusive, nós temos N imagens conhecidas, acredito eu, por vocês, que pertencem a essa estética. Prestem atenção nas imagens, aqui são fotos, né? Não são imagens barrocas. O fundo escuro e a luz das imagens muito claras. Vou ver se eu acho uma aqui Peraí, vou pegar uma. Na página 133 do livro. Ah, já está aqui. Esse aqui que eu quero. Para quem estiver com o livro aberto, isso aqui está na página 133. Olha só. Essa tela, aqui, Crucificação de São Pedro. Analisem essa tela comigo, por favor. Crucificação de São Pedro. Para começar, é um tema religioso, certo? A imagem está sendo muito nítida e o fundo muito escuro.
Observem a discrepância. A imagem muito clara, riqueza de detalhes. Nós temos as expressões faciais, nós temos os detalhes minuciosos aí, o pé sujo, tudo riqueza de detalhes e o fundo muito escuro. Então, eu tenho o claro e eu tenho o escuro. Isso vai servir para nos ajudar a entender as obras barrocas literárias, tá? Olha aqui outra imagem. Judite decapitando Holofernes. Olha só, de novo. Riqueza de detalhes nas imagens, na harmonia das cores e o fundo escuro. Tá? A riqueza de detalhes do barroco. Então, vamos voltar aqui para a contextualização histórica, que vai ser extremamente importante. Alguém conhece esse aí da foto? Acredito que sim, né? Vocês já devem ter estudado Martim Lutero. Então, principal contextualização histórica que estava acontecendo lá na Europa e que teve forte influência no Barroco, inclusive aqui no Brasil, foi a Reforma e a Contra-Reforma. Vamos entender um pouquinho, eu vou passar, claro, de forma um pouco mais breve, que a Kátia viu com vocês com bastante detalhes. Mas o que aconteceu? Se a gente pegar a nossa linha histórica, desde a Idade Média, quem mandava? A Igreja. A Igreja ditava os padrões, a Igreja ditava o que deveria ser seguido, o que deveria ser acompanhado, e o homem até então não questionava. Depois do Barroco, depois do trovadorismo, nós tivemos o humanismo, que o homem se percebe então, mas fruto de uma ciência, fruto de um estudo. O homem começa a fazer certas descobertas no mundo. Ele descobre então que a Terra é redonda, ele descobre que a Terra gira, ele descobre que existe uma ciência, que existe um estudo que pode fazê-lo evoluir. E depois nós tivemos o classicismo. O classicismo, então, ele vem com esse paganismo, com essa ideia do homem, da ciência, de Deus, da religião, da fé, essa mistura, essa mescla. E aí, um cara chamado Martim Lutero, ele propõe, então, as 95 teses que vão questionando a Igreja Católica. Esse questionamento frente à Igreja Católica foi chamado de Reforma Protestante, comandada por Martim Lutero. E Martim Lutero, então, propôs certas mudanças, ele propôs não foram mudanças, foram questionamentos de acordo com aquilo que as pessoas seguiam e não questionavam. Né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que seguir de determinada forma, e ninguém questionava, e Martim Lutero, então, questionou a Igreja Católica, e aí criou um movimento de reforma protestante. Muitos fiéis do cristianismo, então, buscaram essa nova forma de visão, essa nova forma, esse questionamento proposto por Martim Lutero, e esse movimento cresceu, a reforma protestante, então, cresceu. Aí, então, foi criado, então, uma companhia chamada Companhia de Jesus, que é um propósito de resgatar esses fiéis que foram seguindo Martim Lutero. Então, aqui eu tenho a Reforma Protestante de Martim Lutero e a Contra-Reforma da Companhia de Jesus. Se a gente for pegar o pé da letra, isso aqui está ao contrário. A Contra-Reforma é o símbolo da Companhia de Jesus e a Reforma Protestante é Martim Lutero. Tá? Por que isso influenciou na literatura? Eu não vou entrar a fundo na história, eu vou entrar na literatura. Por que isso foi influência? O que isso tem a ver com a literatura? Se eu tenho no mundo atual duas vertentes, a reforma e a contra-reforma, a literatura vai ser desse jeito. E aí? Eu sigo a reforma ou eu sigo a contra-reforma? O homem ficou na dúvida. O homem ficou num duelo. E agora, quem que eu sigo? E essa dualidade
essa dúvida vai ser colocada dentro da poética barroca. Nós vamos encontrar, então, nas poesias, essa dúvida. Vira e mexe nas poesias, vão aparecer céu e inferno, religiosidade e o paganismo, e a mitologia. Quem que eu sigo, meu Deus? Eu sigo isso ou eu sigo aquilo? Por isso que é a influência que acontece, a influência da contextualização histórica. Conseguiram entender esse ponto? Que eu preciso que vocês entendam a fundo esse ponto. Reforma de Martim Lutero buscava uma opinião, a contra-reforma da Companhia de Jesus buscava outra. E o homem ficou, e aí, meu Deus, quem que eu devo acompanhar? Tá? E isso vai gerar uma característica principal nas obras barrocas. É todo um processo do slide passar. Vamos lá, a reforma e a contra-reforma. Se vocês quiserem não copiar agora, né, porque eu envio o slide, que a gente agiliza um pouquinho. Então, a reforma trouxe o antropocentrismo, o homem ao centro. A contra-reforma trouxe o teocentrismo medieval. Como que era o teocentrismo medieval? A igreja manda e pronto, acabou, ninguém questiona, só segue. Os dogmas da Igreja Católica eram extremamente acompanhados, seguidos e não questionados, tá? Então, a reforma protestante trouxe a defesa das teses de Lutero, a valorização dos elementos materiais, corporais, o homem passou a ter desejo, então a vontade do homem era presente já, né? Os elementos mundanos, vamos assim colocar dentro da reforma, e a inspiração da arte greco-romana. Por quê? Os padrões clássicos eram, todas as vezes que a gente ouvia falar, voltou-se nos padrões clássicos, sempre a arte greco-romana era considerada mais clássica, mais impecável de todas. Então, tudo que a gente voltar, vamos voltar para os padrões clássicos. O que são os padrões clássicos? A arte greco-romana, tá? E a contra-reforma, então, volta a bater na tecla que é Deus ao centro, a igreja manda e acabou o assunto, que é o teocentrismo medieval. Por que volta lá no medieval? Porque na época da Idade Média não se questionava. A igreja era soberana. Então, reafirmação do Papa e dos dogmas da Igreja Católica e a volta para a espiritualização e o transcendentalismo. Tá? Então, o transcendental, o espirituoso, o religioso, a fé, ela volta. Observem novamente essa dualidade. E aí, quem eu sigo? A reforma ou a contra-reforma? O antropocentrismo ou o teocentrismo? A mitologia ou a igreja? Então, eu sempre vou voltar nesse questionamento, nessa duplicidade. Isso vai estar muito presente dentro do barroco. Aqui eu coloquei uma outra imagem para a gente focar de novo. Observe que sempre retoma a questão da religiosidade nas imagens, tá? A religiosidade vai ser muito forte ainda. Então, como estilo, o barroco define-se pela busca de um equilíbrio entre as diversas unidades da composição. E aí, o que seria o equilíbrio? Entre eu optar pelo claro e pelo escuro, eu coloco os dois porque eu vou conseguir pesar na balança aí de forma adequada, tá? As quais contêm partes não perfeitas entre si, como no Renascimento, no entanto, adquirem harmonia por sua relação intensa, por vezes dramática. O barroco, então, propõe esse equilíbrio através, eu sigo o homem ou eu sigo Deus? O antropocentrismo, o teocentrismo. A mitologia ou a igreja. Então, o barroco tenta chegar num consenso. Tá? Ele tenta chegar nesse consenso para tentar resgatar a todos. Lembrando que eu quero que vocês tirem a concepção de arte que nós temos hoje. A arte nesse período não é uma arte para todo mundo, quem quiser ver. A arte nesse período, ela é para uma pequena parcela da população. A arte, ela é para aqueles que pertencem ao clero, pertencem ao alto escalão.
A arte não é para todos, até porque ainda nós tínhamos índios nesse período, né? E a arte, ela não chega nesse ponto para todo mundo. A arte, ela é, de certa forma, limitada, tá? Então, vamos ao contexto social daquela época. A vida social girava em torno dos engenhos e das grandes propriedades rurais e fazendas. Então, nada, né, da modernidade, das cidades ainda não estavam sendo formadas. A dualidade, tá vendo que essa dualidade, essa oposição, ela vai voltar toda hora. A busca pelo modelo da civilização europeia convivia com a escravidão e a distância moral da Igreja Católica. Então, nós tínhamos como referência um país colonizador europeu, o qual buscava inserir a tradição europeia aqui no Brasil, e do outro lado nós tínhamos a questão da escravidão, que já estava iniciando aí. Então, a Igreja perdeu a sua moralidade através das teses de Martim Lutero e dessa dualidade que já estava se formando aqui no Brasil. Então, nós temos os donos de fazenda, os senhores de engenho, e nós temos a escravidão. Já se formava uma duplicidade aqui. Importante informação essa última aqui. Eram raras as mulheres alfabetizadas. Nós vamos focar nisso aqui, porque elas vão ganhar, de fato, a alfabetização, direito à alfabetização fácil, de livre acesso, só no romantismo. Quase 2 séculos depois. Então, eram raras as mulheres alfabetizadas. As meninas aprendiam a costurar, bordar e outros ofícios extremamente femininos, tá? A arte não era para todos, nem para todos os homens, tá? É o que eu acabei de dizer, a arte era limitada a um pequeno público. Opa. E agora nós vamos, então, às características das obras barrocas. Isso aqui são características literárias, tá? É o que nós vamos encontrar dentro das obras poéticas barrocas. Então, primeira coisa. Deixa eu pegar até Gente, tá tudo bem? Qualquer coisa, vocês me parem, podem perguntar à vontade. Primeira coisa. Essa questão da oposição, da dualidade, de duplo sentido, vai aparecer 1000 vezes aqui, tá? Então, conflitos dualistas entre o terreno espiritual, o terreno representando o homem e o espiritual representando Deus. O teocentrismo versus o antropocentrismo, de novo a dualidade. A poesia de caráter religioso, a religiosidade vai estar presente. Os dois autores barrocos brasileiros, eles vão focar na poesia religiosa, tá? Então, nós vamos encontrar Deus, nós vamos encontrar o espiritual, nós vamos encontrar a fé. Martim Lutero e as suas teses, as suas 95 teses da Reforma Protestante, não estarão presentes nas obras barrocas. O que estará presente nas obras barrocas é a espiritualidade, é o religioso, é o católico, tá? Figuras de linguagem que encontraremos nas obras barrocas. Isso aqui é importante. Antítese e paradoxos são as principais delas. Hipérbole. Lembra o que é o hipérbole? Exagero. O exagero, nós não vamos encontrar exagero na escultura, exagero na arquitetura, exagero na pintura. Então, o exagero vai estar presente também na poesia, mas eu gostaria que vocês destacassem essas duas aqui. A antítese e o paradoxo, na literatura, eles estarão mais presentes, tá? Olha o exagero aqui da hipérbole. A dramatização dos sentimentos, principalmente na pintura, né, vai aparecer também. E o contraste, olha aqui a característica na pintura. Luz e a sombra, o efêmero e o duradouro. É o que eu mostrei lá atrás. O fundo escuro e a luz muito presente na imagem em si. Porque ela é rica em detalhes. Ela é rica em minuciosidades, em representar, em dramatizar aquilo que está acontecendo de fato. E para essa representação,
usa a luz muito clara na representação e o fundo muito escuro. O que que isso significa? Luz e escuro. Uma antítese. A antítese do claro e do escuro, ela não estará presente apenas na literatura, mas na pintura também, na escultura também, na igreja, na arquitetura também, tá? O claro e o escuro, o visto e o escondido. Isso é arte barroca. Aqui eu coloquei um quadro que eu achei fantástico, está lá na página 135 do livro de vocês.